Boa noite, irmãos. Espero que possam estar todos bem, que possam estar todos de perfeita saúde. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos cultos aqui na nossa plataforma online. Sem mais demoras, vamos ter a nossa palavra de oração para depois podermos iniciar o nosso culto. Amém? Então, não se esqueçam, não importa onde é que vocês estejam, o que é importante orarem também connosco, para que nós não possamos esquecer a unidade que é a igreja. Amém? Então, vamos lá. Pai, quero-te agradecer, Senhor, por aquilo que Tu és para as nossas vidas, Deus Pai, e nós não nos apercebemos sempre, Deus. Senhor, quero-te pedir realmente que nós possamos entender, Pai, aquilo que Tu tens para trazer às nossas vidas, Deus Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz a falar connosco, Senhor. Pai, que realmente que a Tua mão, Senhor, possa estar sobre o controle das nossas vidas, Deus Pai, e que nós queiramos que a Tua vontade se manifeste nas nossas vidas acima da nossa, Deus. Realmente, Deus, que nós possamos estar cientes da Tua presença, Senhor Pai. Que além disto ser um culto online, Senhor, nós não deixamos de ser igreja por causa disso, Senhor. Pai, que Tu possas trazer o sentimento, Senhor, de unidade, Senhor, a todas as pessoas que assistem a isto, Deus Pai. Todas as pessoas que frequentam esta igreja, Deus. Que realmente que Tu possas trazer o sentimento de unidade, Senhor, e o sentimento de igreja, Deus. Quero-te pedir, Senhor, que possas trazer a paz e o conforto a quem precisa nesta noite, Deus. Que possas acalmar, Senhor, os corações que estão aflitos, Deus Pai. E que possas trazer a segurança, Senhor, e a confirmação de que nós nunca estaremos sozinhos, Senhor. E que Tu nunca nos abandonarás, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tudo te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Tua graça
as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Vento sopra em mim, tudo eu dou a ti, outra vez cantarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Por teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Por teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, 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 as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Senhor, por teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, 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 as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, 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 as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder
as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Todas as barreiras que tivermos, Senhor, causadas pelos nossos medos, que nesta noite possam ser quebradas e levantadas. Realmente não há temor no teu nome, não há temor no teu amor e não há temor no teu poder, porque só tu és o nosso Deus, o nosso grande e precioso Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e todos aqueles que nos ouvem ou que, não fazendo parte desta igreja, terão a oportunidade de nos ouvir. Espero que Deus possa falar com vocês esta noite. Queria começar por um princípio básico que deve definir as nossas vidas. Paulo dizia na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, que tudo aquilo que é feito fora da fé, fora da confiança, fora do conhecimento, fora do entendimento da presença de Deus é pecado. E, na verdade, é isso que é um princípio básico que devia gerir as nossas vidas. Mas eu, antes de mais, queria começar por ter uma palavra de oração
e pedimos ao Espírito de Deus que nos guie e que tudo aquilo que possa ser dito e possa ser feito neste lugar, nesta noite, possa ser dirigido por Ele. Pai Santo, damos graças por todas as coisas, por aquilo que és, por aquilo que fazes, da forma como tens nos resguardado, como tens cuidado de nós. Confiamos em Ti, sabemos que és fiel e verdadeiro e que nada para além daquilo que é a Tua vontade para connosco será permitido por Ti. Senhor, e tudo aquilo que chega a nós será para que nós possamos ser valorizados e melhorados na competência, no conhecimento e na capacidade de gerirmos as nossas vidas e sermos, na verdade, bênção para aqueles que não Te conhecem. Faz isso, ó Deus, com todos aqueles que Te entendem como Pai, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, dirige esta noite, dirige este tempo, que não sejam palavras minhas, fruto do meu entendimento, da minha reflexão, mas que sejas Tu a colocar na minha boca as palavras que precisam ser ouvidas e que sirvam de bênção para aqueles que a escutam, no nome de Jesus. Portanto, eu hoje queria falar de uma mulher estrangeira. Tal como falei da última vez que aqui estive, falei sobre o Evangelho de Marcos. Se alguns podem se lembrar, outros não, mas falei da questão da impureza ou da esterilização, da higienização, em que os doutores da lei que quiseram questionar Jesus acerca dos seus discípulos que não cumpriam os rituais impostos por eles ou pelos homens e criados por eles para que fazer disso um conceito de limpeza e de pureza. E Jesus levanta ali umas questões de questões morais, da forma de comportamento, como eles quebravam mandamentos que incutiam neles promessa, no caso de honrar o pai e a mãe, e que eles arranjaram uma forma, não é? Legalmente havia ali cláusulas que eles acrescentaram à lei para evitarem cumprir aquilo que deveriam fazer e o cuidado que deveriam ter com os seus pais. Mas pronto, adiante. Isso foi a outra pregação, creio que está lá no YouTube, ainda disponível, podem ir ver. Eu queria avançar falando desta mulher estrangeira. E o porquê? Não sabemos o nome da mulher, não sabemos quem ela era, mas sabemos que ela surge ali no momento em que Jesus quer resguardar e estar num lugar descansado para comer a sua refeição e ter um momento tranquilo. Podemos até pensar, mas porquê estes momentos? Porque é que Jesus também precisou descansar? Todos nós precisamos descansar. Mulher estrangeira. Na verdade, estrangeiro, nós que vivemos em tempos de tantos sectarismos em relação à etnia, à raça, à religião. Se nós pensarmos bem, se formos sérios nesse pensamento e se nos despirmos todo o preconceito, nós vamos entender que no início não havia nada disso. Não havia... Se entendemos a palavra no seu todo e entendemos como verdadeira, nós vamos perceber que no início Jesus criou o homem e a mulher. Jesus, sim, a sabedoria diz que não estou a cometer nenhuma heresia. Na verdade, ele era a palavra criadora, tal como ele diz, no princípio era o verbo, nada do que foi feito se fez sem que ele o ordenasse. Portanto, Jesus estava presente na criação. Se nós fôssemos a Provérbios 8, fala-nos da sabedoria como a primeira coisa criada e a forma como foi criada esteve presente. Jesus representa isto, a palavra sábia, aquele que é perfeito, aquele que é completo na sua atitude. Ele estava presente. No início, se nós entendêssemos, no início Deus se revelava ao homem. Depois do pecado não foi possível. Lembrem-se de Moisés, quando surge a questão de Moisés, diz que ele não poderia ver. Quem visse Deus face a face morreria. Há uma altura que Moisés pede para ver e Deus lhe disse, não podes. Eu vou passar, e tu vira, então eu vou passar. Não havia essa possibilidade, mas no início havia. O pecado separou-nos de Deus. Porquê? Porque não agimos em confiança. O homem deixou de ter fé naquilo que era a palavra de Deus para com ele. Deus tinha-lhe dito, não faças isso porque morrias. A morte não foi imediata, a morte foi uma consequência se naquele tempo haveria tempo longo de vida que não mais terminaria, isso não aconteceu depois do pecado. O homem foi colocado fora por causa da sua estupidez. E nós vemos muitas destas questões sectárias, não é? Derivam exatamente da estupidez humana. A estupidez é sem limite. Muitas vezes nós pensamos que não há limite para a estupidez, mas a gente vamos entender que
porque há sempre mais alguma coisa a acrescentar. Nunca para a estupidez. E vivemos consequências de dias em relação a isso. A forma, atitudes, a forma, da forma como as pessoas se relacionam, como agem, exatamente pelo buscarem apenas o seu benefício, não do outro. Não atender para aquilo que é as palavras da lei, aquilo que é saber. Mas eu aconselho a todos, leiam Provérbios 8 e vão entender aquilo que eu estou a dizer. Mas esta mulher era estrangeira. E eu estou a tentar aqui criar este momento introdutório para que nós percebamos esta questão do ser estrangeiro e as palavras que Jesus aplica. Que são palavras fortes, são palavras complicadas da gente digerir. Não é? Agora há tanta suscetibilidade em relação às coisas que se ouvem. Há coisas que ferem bastante em relação à raça, em relação ao seu credo religioso. Há coisas que não se podem dizer porque... Mas Jesus utiliza ali palavras muito fortes. Mas palavras que eram habituais da forma como os judeus tratavam os outros. Não é? Um judeu conservador, no seu caminhar pela rua, normalmente se cruzasse com um samaritano no caminho, se estivessem na mesma direções contrárias, mas do mesmo lado da estrada, ele passava pelo outro lado e quando o samaritano passava, ele ia-lhe chamar cão. Esta era uma forma de destrinçar aquilo que era o povo. Mas se a gente entendesse bem no início, mesmo apesar do pecado, a civilização e a humanidade cresce, mas, apesar de todas as diferenças, em termos de famílias, a gente sabemos como é que as famílias cruzam, homens e mulheres casam-se com outras famílias e vão crescendo, e assim foi a civilização do mundo, é como está escrito. Nós podemos ir ao princípio, vemos a genealogia, vamos entender aquele processo. Mas há uma altura que o mal é de tal maneira enorme que Deus, na sua consciência, na sua avaliação, diz assim, isto não vale a pena continuar a insistir nisto, mas olha para Noé. Era um homem que vivia de acordo com aquilo que era a verdade, o respeito pelo outro, o cuidado pela terra, nas suas ações não prejudicava ninguém. Era um homem que vivia de acordo com aquilo que Deus tinha incutido no homem. Esses preceitos. Nós temos a consciências morais e éticas daquilo que é correto fazer. Noé vivia dessa forma. Ele olhou para Noé e diz, não vou destruir. Veio o dilúvio, nós sabemos a história. Deus agradou-lhe entender assim, bom, vou criar um povo, chama Abraão. Alguém que no fim da sua vida já não era capaz, não tinha sido capaz até ali, mas depois de 25 anos então surge de um filho. Também sabem essa história. Constituído um povo. Esse povo foi escravizado, o que nós podemos entender, mas ao fim e ao cabo foi para fomentar uma história. Portanto, meus irmãos, eu quero-vos dizer, muitas vezes não desvalorize os momentos de luta, os momentos do vale da sombra da morte, porque Deus estará lá contigo, mas Ele vai-te dar uma história, vai-te dar um testemunho, vai-te dar capacidade para entenderes vales maiores e seres o exemplo e o testemunho para os outros. E é preciso que nós não vamos logo revoltar-nos contra Deus por passarmos por momentos de dificuldades. Estes momentos também são importantes para a nossa aprendizagem e para a nossa vivência cristã. Possamos pôr os olhos em Cristo e aquilo que Ele foi, da forma que Ele fez, da forma que Ele viveu. Nesse povo, no processo da saída da escravatura, dão-lhe uma lei para que eles fossem exemplo. Essa lei tornou-se de tal maneira elaborada, complexa, que não havia ninguém que fosse capaz de, pela lei, ser justificado e ser salvo perante Deus. Eu quero-vos dizer com isto tudo que não há ninguém que tenha autoridade moral de dizer assim, eu sou totalmente digno de, aos olhos de Deus e na presença dEle, ser considerado. Lembra-se, Deus nos amou quando nós não merecíamos coisa nenhuma, nós éramos pecadores. Então nós entendemos aqui esta mulher estrangeira, chega-se ao pé de Jesus, e está em Marcos 7, no versículo 24. Esta mulher era uma mulher, segundo a tradução de Frederico Lourenço, dizendo-nos que ela era uma mulher grega, de origem sirofenícia. Esta mulher vivia, lembra-se que a gente estávamos nos arredores de Tiro. Tiro era uma cidade que ficava um pouco acima, ou ali nos arredores, perto daquelas 10 cidades da Decápolis. Aquilo foi um projeto sociocultural e político também, que nasce através do imperador
Pompeu, no ano 602, 603 a.C., e ele quer implementar, de alguma maneira, fraccionar aquilo que era o Estado israelita, não é? Judaico. A questão tinha a ver com que ele retira 10 cidades, dá-lhes ou fomenta que a cultura helénica, grega, que se nós virmos bem, ainda é uma coisa que tem muita influência nos nossos dias, toda essa forma de pensar, o homem na decisão, todos os processos, mesmo de pensamento e estruturalmente, foram beber a essa cultura. Mas politicamente estavam sujeitos a Roma, porque Roma era quem dominava. E esta mulher era uma mulher que vivia ali, estrangeira, em relação aos judeus, mas tudo isto foi muito complexo, porque isto foi atingir mesmo a parte das outras cidades que estavam fora deste círculo, destas 10 cidades. Porque chegou uma altura que os próprios judeus, a moda, não é? Os novos tempos, as coisas diferentes, que tornaram-se atrativas para aqueles que não eram conservadores e que seguiam os ortodoxos seguiam à risca aquilo que era a doutrina e a lei, começaram até a deixar de se circuncidar, que era uma forma de marcarem o povo e de serem diferentes em relação aos outros, porque muitos deles começaram a ter atividades físicas nos ginásios, não é? Que nós vemos os Jogos Olímpicos, vêm daí, e essas atividades eram feitas nuas. Então via-se aqueles que eram ou não eram circuncisos. Então as pessoas sentiam-se diferentes dos outros. E eles próprios começaram a querer ter cultura diferente, uma forma diferente de viver, uma forma diferente de agir. Lembramos que estas cidades anteriormente eram parte do território israelita. Mas neste momento aconteceu esta alteração. E esta imposição, de alguma maneira, foi uma forma estratégica de mudar a influência, de penetrar mais fundo, mudar os costumes, sendo assim estava a ser fraccionado. E muitas vezes nós deixamos-nos levar por estas modas, por conceitos que nos vêm, e nós esquecemos daquilo que é, na verdade, essencial. Eu vou avançar porque isto é uma luta contra o relógio. E esta mulher estrangeira veio ter com Jesus. Jesus estava sentado naquela casa, tentando passar despercebido, mas não consegue. Lembramos, porque como é que é? Chegando a Tiro, é um território um pouco distante. Como é que esta mulher se apercebe que Jesus ali estava e vem com o seu problema? Esta mulher sabia a forma de chegar, o seu lugar, quem Jesus era, a capacidade que ele tinha. Ela soube responder e soube fazer aquilo da forma correta, quando chegou à presença de Jesus. Mas queria também entender como é que ela soube. E eu deixava esta questão. Como é que ela soube que Jesus ali estava? Como é que ela se apercebeu que ele poderia ser a sua solução, mesmo sendo ele uma mulher estrangeira? Sabendo que ele vinha do outro território que era mais fundamentalista. Mas, se nós víssemos antes, há aqui uma altura que, se não fôssemos ao capítulo 6, e se fôssemos um pouco mais atrás, Jesus já tinha, em Marcos 5, estado numa daquelas cidades que é Gandara, que era o homem que era possuído por uma legião de demónios. Lembram-se disso? No final, ele até queria ir com Jesus e Jesus disse, não, vais para a tua casa e anuncia aos teus aquilo que te foi feito, aquilo que Deus te fez. E diz que aquele homem começou a andar de cidade em cidade, naquelas cidades, a anunciar aquilo que Jesus lhe tinha feito. E diz que todos ficaram maravilhados, porque todos eles sabiam aquilo que este homem tinha feito. Da forma que ele vivia, nos poucos, açoitando-se ele mesmo, ferindo-se ele mesmo, não deixava ninguém sossegado. Toda a gente sabia aquilo que aquele homem era e aquilo que ele era naquele momento. Lembra-se daquele momento quando aqueles que apacentavam os porcos retornam da cidade e veem o homem vestido em perfeito juízo, sossegado, sentado ali, ficaram todos maravilhados e atemorizados. É estranho isso. Eles deviam ficar alegres porque aquele homem tinha sido liberto, mas não. E dizem a Jesus para ele sair dali. Jesus então retorna a Nazaré. Em Nazaré não é recebido pelos seus. Todos eles apontaram, então não és o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, não está aqui os seus irmãos, as suas irmãs, mas de onde vem esta sabedoria? E diz que não houve possibilidade de fazer mais do que apenas curar alguns doentes. Na verdade, o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho.
Por vezes andamos tão sedentos de milagres, de soluções básicas, mas muitas vezes estamos esquecidos daquilo que é importante, e vamos falar aqui nesta questão da mulher, e isto é fulcral para demonstrar a fé dela, apesar de ser estrangeira. A fé não é uma coisa que tenha nacionalidade, a fé está incutida em nós, e quando entendemos Deus presente, nós entendemos, na verdade, aquilo que Deus é, que não há distância entre nós e Ele, e nem há sequer questão de proporção ou necessidade de quantidade para que Deus faça aquilo que tem de ser feito. Ela percebeu isso. Quando o produto é bom, quando o produto é concentrado, não precisamos de uma grande dose, não é? Jesus alerta-nos isto numa das suas parábolas do grão de mostarda. Se vocês conseguissem materializar a sua fé, a vossa fé, como ao tamanho daquela grão de mostarda que, segundo dizem, é a menor das sementes, conseguíssemos materializar para aquela menor das sementes, diz que iríamos a um monte, a uma montanha, lança-te no mar e ela lançar-se-ia. Portanto, a questão não é a quantidade ou a necessidade, a questão é o conhecimento da presença, o conhecimento de quem Ele é e a disponibilidade para agir segundo aquilo que Ele é. E foi isto que esta senhora teve. Perdão. Jesus passou por este processo. Tinha estado em Nazaré, sai da Nazaré, passa para o outro lado, começa a pregar, há grande multidão, os discípulos dão de comer, ele manda-os embora, ele vai sobre o mar. Diz que quando ele chega perto dos discípulos, os discípulos ficaram atemorizados e diz que não percebiam ainda como é que tinha acontecido aquela questão da multiplicação do pão e dos peixes. Porquê? Porque o seu coração estava endurecido e não conseguiram entender. E vejam que os discípulos eram alguém que estava próximo de Jesus. Muito mais aqueles que de fora que não viam, ficavam maravilhados, mas não entendiam. E este era o processo para chegarmos aqui a esta mulher. Entretanto, Jesus passa por Nazaré, creio que está lá no capítulo 6, no final, e diz que lhe traziam naquela região todas as cidades, todas as vilas, todas as aldeias, os doentes, e pediam-lhe ao menos que lhe pudessem tocar na roupa. E eram todos curados. Portanto, a fama de Jesus, o seu poder, aquilo que ele... da forma como ele se manifestava. Eu, se calhar, aqui fiz esta paragem e veio à minha cabeça, será que todos eles tinham esta consciência do seu poder, mas se calhar nem todos tinham consciência daquilo que era o cerne, o seu objetivo, o porquê da sua vinda. E às vezes nós perdemos isto. Mesmo como igreja dos nossos dias, muitas vezes perdemos isto. Queremos alterar eventos, queremos fazer formas novas de convencer Deus que somos dignos para que Ele se revele. E não é isto que Deus pretende. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento estreito, pleno, próximo. E nós precisamos disso. Lembra-se da mulher samaritana, também uma estrangeira, de alguma maneira, porque tinha sido alguém que tinham-se separado na questão de Babilónia, eram aqueles que tinham-se cruzado com os babilónios e quando vieram foram... Samaria também fazia parte das 10 cidades que saíram quando é separada a seguir a Salomão, portanto ficam 2 tribos e as outras 10 vão. Samaria era a sua capital. E, portanto, havia ali uma divisão. Mas é nesse lugar exatamente que Jesus fala da água viva, daqueles que a bebem e nunca mais terão sede. E são eles dessa cidade, que é primeiramente que isso é dito, que Jesus, na verdade, era o Messias Salvador para a humanidade. São eles que o dizem, não são os judeus, não foram os seus. Lembra-se que no princípio do Evangelho de João diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Portanto, a questão de ser estrangeiro ou ser povo não era uma condicionante para que Deus se revele. E é preciso que nós tenhamos a noção disso e precisamos ter essa noção plena, como esta mulher teve. Não é? Precisamos disso. Também precisamos ter a consciência do pão. O pão, Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. E nós muitas vezes temos essa consciência, até uma devoção do pão,
mas não temos a consciência de que aquele pão é para ser comido e nós temos de ser, na verdade, alimento para aqueles que não conhecem. Muitas vezes nós andamos a querer preparar eventos, mas é tal como Isaías diz, lá no capítulo 26, que seríamos, muitas vezes, as nossas práticas seriam reveladoras como aquela mulher cheia de dores e quando vai dar à luz tem apenas uma barriga de vento. E diz que nem produzimos habitantes para a terra, nem salvação para o povo. E não é essa a razão pela qual Deus se revelou. Nós somos corpo de Cristo, nós somos para manifestar no mundo aquilo que Cristo é, do qual Ele é a cabeça. E Jesus utiliza aqui umas palavras tão fortes. E diz assim, vamos entrar então no texto para acabar. Diz assim, saindo dali Jesus foi para os arredores de Tiro, entrou numa casa que não queria que ninguém soubesse que ela ali estava, mas não conseguiu esconder-se. E uma certa mulher que tinha uma filha com um espírito mau, ouvindo falar de Jesus, procurou e foi ajoelhar-se aos seus pés. Ela era estrangeira, de origem fenícia. Pediu que Jesus expulsasse a filha do espírito mau, mas ele respondeu-lhe. E estas, na verdade, são palavras muito fortes. Deixa primeiro os filhos fiquem satisfeitos. Não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cães. São palavras fortes. Mas esta era uma mulher que tinha a certeza de quem Jesus era. E estava pronta. E estava disponível. E estava capacitada para argumentar com Jesus. E vejam o que ela disse. E ela insistiu. Sim, senhor. Mas também os cães comem debaixo da mesa as migalhas que os filhos deixam cair. Então Jesus concluiu. Dizes muito bem. Podes voltar para casa porque o espírito mau já saiu da tua filha. E vejam, num pequeno diálogo, mas tão revelador das atitudes corretas daquilo que devem ser a nossa relação com Jesus. Não importa se estás longe, se estás perto. Não importa se fazes parte de um povo, de uma etnia, de uma religião. Deus está disponível para que tu tenhas um diálogo verdadeiro, concreto, conhecedor com Ele. Ela não tinha a noção de... Eu sou estrangeira, estou longe. Ele nunca falará comigo, porque eu sou estrangeira. Eu não posso chegar perto porque eu sou estrangeira. Eu vou falar através de alguém. Muitas vezes vou meter uma cunha, vou falar com alguém que ore por mim, vou falar com alguém que... Meu irmão, minha irmã, se estás a passar dificuldade, não tenhas vergonha de buscar a Deus. Mesmo uma só migalha. Há uma música que fala disto. Nem se perde uma única só migalha. Porque ela também é pão. E lembra-se que esta migalha que cai para os cães comerem é aquela migalha que é desperdiçada pelos desajeitados filhos quando perdem o pão. E muitas vezes é apenas desperdício. Mas neste caso foi totalmente aproveitado pela consciência desta mulher. E este foi o ponto fulcral nesta discussão. Mesmo das migalhas os cães sobrevivem. E nós mesmo sendo estrangeiros e estando afastados de ti, nós temos a oportunidade de receber a salvação, a cura, a mudança e o conhecimento, na verdade, de quem tu és. Desde o princípio, ninguém foi chamado para ser cão, para ser estrangeiro. O princípio e o desejo de Deus era que todos nós fôssemos filhos. Na verdade, nem todos o aceitam. Na verdade, nem todos o querem receber como tal. Mas diz quem está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que o receberam, a todos aqueles que creem, a todos aqueles que se chegam perto, é-lhes dado o poder. E esta mulher utilizou todo o poder. Todo o conhecimento, tudo aquilo que tinha ouvido, tudo aquilo que tinha visto. Teve a ousadia de chegar perto. Mesmo não sendo judia de nascimento, ela sabendo que era grega, de origem fenícia ou sírio-fenícia, mas ela chegou-se perto de Jesus e tinha conhecimento de quem Jesus era. E Jesus estava disponível. Se nós entendêssemos a história de Paulo e a forma como ele é chamado, quando Ananias chega perto, Ananias cheio de medo, ele diz, eu já lhe anunciei o que ele vai padecer em meu nome. Eu já lhe disse a quem ele deve vir anunciar. Portanto, há um desejo de Deus chegar àqueles que estão longe. Mas, na verdade, se nós entendermos Deus na sua plenitude, Ele está omnipresente, omnisciente,
e é omnipotente, Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas. Se nós entendêssemos bem, tal como Isaías diz, o céu o seu trono e a terra uns cabelos os seus pés. Como é que a ideologia helénica pode elevar tanto o homem, quase à estatura de Deus? É verdade que nós temos de ter o respeito, devemos ter a hombridade, devemos nos saber relacionarmos. Isto também está incutido na Bíblia, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isto é um princípio básico de relacionamento. Se este fosse utilizado sempre, não haveria aquilo que nós vemos, tanta desgraça e tanta, sei lá, aquilo que nós vemos. Socialmente, a degradação que existe. Se os homens se respeitassem uns aos outros como a si mesmos. Não é? Nós temos que entender isso. Temos que entender que Deus está perto. Deus não é estrangeiro para ninguém. Está muito perto de ti. Ousa buscá-lo. Apresentar-lhe o teu problema, a tua dificuldade. Chega-te a Ele e recebe-o dentro de ti, que é aí que Ele falará contigo e fará morada. Por isso é que Ele diz, Isaías, e em Atos 7 também fala sobre isto, o céu o seu trono, a terra uns cabelos aos seus pés. Que templo poderíamos nós construir para que Ele morasse? Esta é a grande questão. Deus consciente com Salomão e com Davi para criar ali uma casa, e por vezes Deus vai condescendendo connosco. E ainda bem que o faz. É fruto da sua misericórdia. Mas tenhamos nós a sabedoria suficiente para nos chegarmos a Ele. E entendermos Deus na sua plenitude. Que apesar da sua grandeza, apesar da sua capacidade, apesar do seu poder, apesar da sua glória, Ele está desejoso de chegar a nós. Diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Que hoje seja um dia de alegria nos céus. Quando tu entendes que és um pecador, entendes a bondade de Deus e te possas arrepender de tudo aquilo que tens feito e receber a sua paz, a sua presença, o amor dele incutido no seu coração e o seu espírito. Esta é a minha oração para ti, meu irmão, minha irmã, e todos aqueles que te escutam. Que me escutam nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
graça tu deste tudo por nós, a vida rendeste lá na cruz. Grande é o amor que Ele derramou, é o nosso Deus. Ressuscitou e hoje vive, sempre Deus é glorificado, servo e rei, resgatou o mundo, é o nosso Deus. Graça tu deste tudo por nós, a vida rendeste lá na cruz. Grande é o amor que Ele derramou, é o nosso Deus. Ressuscitou e hoje vive, sempre Deus é glorificado, servo e rei, resgatou o mundo, é o nosso Deus. Servo e rei, resgatou o mundo, é o nosso Deus. Servo e rei, resgatou o mundo, é o nosso Deus. Senhor, que nós possamos reconhecer que Tu, sendo Deus, não Te agarraste à Tua essência, mas Te fizeste homem para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados, Senhor. Senhor, sabemos que És um Deus que apaga o nosso pecado, Senhor. Sabemos que És um Deus que limpa as nossas falhas, Senhor. És um Deus, sim, que confronta quando não estamos a fazer aquilo que é correto. Pois esse é o papel de um pai, Senhor, de corrigir em amor, Pai, e nós declaramos que amamos a Tua correção, Senhor. Sabemos que ela vem para o nosso melhor, Pai. Senhor, vem para coisas além das circunstâncias que nós atualmente vemos, atualmente conseguimos perceber ou ver que estamos lá situados. Mas, Senhor, oramos para que Tu aumentes a nossa fé, Senhor. Tu plantes em nós, Senhor, essa semente de fé que Tu queres ver crescer, Senhor. Que nós saibamos fazer a nossa parte, Senhor, regando-a, estando contigo, falando contigo, colocando em Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas cargas,
mas também todas as nossas alegrias, Senhor. Nós possamos saber que a alegria vinda de Ti, Senhor, a Tua alegria, essa é a nossa força. Então que em todo o tempo, Pai, nós possamos saber que Tu és connosco, Senhor, que Tu és um Deus que nos rodeia em qualquer lugar, nos cerca onde quer que nós estejamos, Pai. Então nós te agradecemos por isso, Senhor, por Tu seres um bom Pai. Então em nome de Jesus nós oramos, Senhor, sabendo que esse é o nome que está acima de todo o nome, Senhor, um nome que tem poder para curar, Senhor, um nome que tem poder para salvar, um nome que tem poder para nos libertar, Senhor. É por isso que oramos nesse nome de Jesus, porque é o nome que foi exaltado, é o nome pelo qual nós podemos falar contigo, é o nome pelo qual nós podemos ter acesso, Senhor, àquilo que Tu és. Então nós te agradecemos por isso em nome de Jesus, Pai. Oramos por cada um que neste momento concorda, Pai, com estas afirmações, Senhor, para que Tu possas abençoar, Senhor, para que Tu possas restaurar, para que Tu possas libertar, Senhor. Oramos para que Tu derrames a Tua bênção sobre cada um, Senhor. Oramos para que Tu nos possas abrir os olhos, Senhor, para aquilo que nós não conseguimos ver, Pai. Pai, e se nós continuarmos sem conseguir ver, que então que Tu aumentes a nossa fé, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que nós temos, Pai, e que Tu nos permites ter. Pai, que nós saibamos que somos muito rápidos a esquecer, Pai, aquilo que Tu fizeste por nós, aquilo que Tu continuas a fazer por nós. E muitas vezes somos lentos a lembrar-se. Mas então ajuda-nos a mudar isso, Senhor, a manter na nossa mente aquilo que é a Tua bondade, Senhor, aquilo que são as Tuas obras na nossa vida, Senhor. Para que nós possamos executar obras nas vidas dos outros, Senhor. Que Tu nos possas usar para isso, Senhor, e sabemos que és Tu que completas a obra, Senhor. Tu apenas nos usas como um vaso para poderes agir através de nós. Senhor, então assim nós oramos, Senhor, para que Tu possas fortalecer cada um, para que Tu possas dar força àqueles que estão cansados, Senhor. Pois sabemos que aquele que foi rei, assim também foi servo e nos salvou. Então nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, muito obrigado por estarem connosco e continuarem a celebrar connosco por esta via, por este meio online. Terminamos assim esta celebração e domingo estaremos reunidos fisicamente aqui na nossa casa. Este domingo, dia 6 de setembro, teremos também batismos e então é sempre um momento especial e é uma alegria para nós podermos presenciar esse momento na vida daqueles que decidem afirmar publicamente que Jesus é o seu suficiente Salvador e dele depende toda a sua vida. Então nós queremos nos poder alegrar aqui todos juntos na nossa casa, pelos irmãos que vão descer às águas, vão ser batizados, e então convidamos aqueles que podem e que assim desejam vir, possam estar connosco. Teremos, como sempre, a cumprir todas as medidas necessárias e impostas para combatermos ou pelo menos darmos a nossa força para combater esta pandemia e evitar a sua propagação, não é? Nós fazemos aquilo que podemos, mas sabemos que Deus governa sobre todas as coisas. Então nós nos alegramos muito por podermos reunir fisicamente e termos essa possibilidade, e então assim nós o continuamos a fazer e convidamos todos vocês que assim desejem a estar connosco também.
Então assim nós nos despedimos e o nosso desejo é que Deus vos possa abençoar e dar um resto de semana, de fim de semana muito bom, e saibam que em todo o tempo nós estamos na sua presença, que Ele não se limita a espaços físicos, mas Ele está e vive em nós. Amém? Então, Deus vos abençoe.